a gente noutra, e eu não pretendia seguir por ali. E por isso, na hora em que me vi, na época eu era gerente de banco, trabalhei 15 anos na Caixa Econômica Federal e lidava com as coisas da materialidade, como até hoje sou obrigado a fazer, mas entre os anos 1986 e 1990 as coisas muito estranhas começaram efetivamente a tomar conta da minha vida e eu tive que balancear como o meu psiquismo ia cuidar de um tipo de realidade que eu enfrentava diariamente e outro, fora do meu aspecto profissional e familiar, absolutamente sempre me fugiu o controle e ninguém controla. E então eu criei, entre aspas, em plena carreira profissional, tive que criar uma banda que eu chamo Banda D, uma banda doida na minha vida, dedidado, para poder cuidar disso. E foi quando eu comecei a escrever dezenas, centenas de livros, sem saber que estava escrevendo dezenas, centenas de livros. Na época eu estava apenas tomando apontamentos daquilo que inevitavelmente aparecia na minha frente. E ou eu fazia aquilo, ou minha vida não poderia ter um sentido lógico. Afinal de contas, eu tinha que acordar às 6 da manhã, para as 7 horas da manhã estar lá na Caixa Econômica Federal. Na minha época não tinha computação bancária, a gente fazia tudo à mão. E eu era responsável por umas agências, etc. e tal. Então era uma rotina louca de 7 da manhã até tipo 6, 7, 8 horas. A gente nunca sabia que horas ia sair da Caixa. Chegava em casa, família, filhos, e lá para 11, meia-noite começava a escrever. Até 2, 3, 4 da manhã. Então era um exercício meio louco. E nesse sentido, quando reuni dezenas, repito, não tinha computador na época, então eram cadernos que eu escrevia, e chegou um ponto em que eu estava numa sauna, num certo hotel em Natal, eu e minha esposa estávamos tomando sauna, e uma hóspede incorporou lá um espírito e disse que eu tinha papiro sobre a cabeça, que eu tinha que publicar livros, que aquelas informações que eu colecionava, eu estava pensando que era só para mim, então estava errado. E essa senhora desmaiou, foi algo confuso. E trocamos de cartão de apresentação. Um tempo depois ela me ligou, eu estava em Campinas, como gerente da Caixa Econômica lá no encontro. Ela foi com o marido, me procurou em todos os hotéis em Campinas. Quando me encontrou, disse, olha, desculpa, ou eu faço isso ou não durmo, porque eu fui atrás de um editor que vai editar as informações que o senhor tem. Foi assim que, em 1986, sem eu querer, eu me vi meio forçado a publicar os livros. Aí foi quando eu disse, olha, com o meu nome não vai, eu vou continuar escondido, eu não sei se o que eu escrevo está correto, eu não sei se o que eu recebo desses seres está correto. Se isso servir para alguém, o nome do autor terreno pouco importa. A minha ingenuidade era tanta na época que eu pretendia jamais aparecer, e foi por isso que surgiu o pseudônimo. Então, assim, passei ainda 1 ano e meio escondido por trás desse pseudônimo, até que o programa da extinta hoje TV Manchete, chamado Mistérios, a Vancini, que era o diretor lá, e algumas repórteres leram o livro e foram atrás da editora para descobrir quem estava por trás, né? E depois de mais 1 ano, finalmente, um belo dia eu me vi em rede nacional, em Manchete, em SBT, o repórter Paulo Panayotis, da SBT, e a repórter Cecília Zambuja, da TV Manchete. E assim, aí eu tive que me assumir e minha vida se estragou aí, minha vida profissional, porque as manchetes que começavam a aparecer comigo, o executivo que fala com espíritos e extraterrestres está anunciando a chegada de Jesus num disco voador. Então, qual a credibilidade que um gerente? Então, assim, a minha vida foi, entre aspas, essa parte da vida que a gente chama de eu quero ficar no anonimato, não quero aparecer. O meu temperamento é de um alguém tímido que eu tive que me agigantar para poder tomar conta disso. Então, estragou-se ali mesmo. A muito custo eu consegui, assim que a Caixa abriu o programa de apoio à demissão voluntária, eu me inscrevi, saí da Caixa, fui trabalhar. Trabalhei em hotelaria 10 anos, depois fui diretor da Federação
de comércios de bens e serviços e turismo do estado do Rio Grande do Norte por mais de 9 anos. Depois tive que me empresariar, tive que me reinventar e cá estou com 50 e poucos livros publicados, umas 500 ou 600 palestras de 3, 4 horas, porque escrever um livro leva 2, 3, 4, 5 meses. Dá uma palestra, eu dou em 3, 4 horas, aí resolvo aquele assunto. Então, cada palestra que eu faço, no meu psiquismo, funciona como se fosse um livro que eu não preciso escrever mais. Então, criei institutos, fui colocando essas palestras, esses livros, e cá estou. Alguém que pretendeu ir para o norte terminou indo para o sul, para o leste e para o oeste, mas não por, entre aspas, desejo ou programação pessoal, pelas circunstâncias da vida. Muito legal. Qual que foi o primeiro contato que você teve? Como ele se revelou? Contato com assuntos estranhos, com seres humanos Com os seres. dizendo coisas estranhas ou com seres de fora. Seres de fora, vai, vamos lá. Em 1999. Aí estamos falando de seres extraterrestres desse universo. Seres tipo a gente, tá? Biológicos. Biológicos. Físicos. Mas com espíritos e outras figuras que eu só vim entender depois que eram seres extrafísicos. Isso começou entre 1986 e 1990. Eu sou idoso, então tenho que recorrer ao século passado, que é quando essas coisas começaram. Mas o meu primeiro susto foi quando eu tinha 17 anos, que eu decidi com um amigo montar uma loja em Natal, Pet Shop, Reino Animal, e fui a Niterói, pois uma tia minha residia em Niterói, e em frente ao edifício em que ela morava, na Praia de Caraí, existia uma loja que vendia aquários, e eu fui lá para tentar comprar peixes para uma loja que eu pretendia abrir em Natal, então fui convidar esse comerciante para ser meu fornecedor. E assim lá eu cheguei, e ele disse, depois de um bom tempo lá, qual é seu nome? Eu disse, Rogério. Disse, de quê? Eu disse, Almeida Freitas. Aí ele parou, ele já tinha atendido lá as pessoas que estavam na loja, nessa hora só tinha ele e eu. Aí abriu uma gaveta, puxou um livro, como se fosse um livro de caixa, de contabilidade antigo. Aí disse, olha, você tem 3 nomes, isso é sagrado, e cada um dos 3 nomes tem 7 letras. E observe, você nasceu em 1959? Aí eu disse, sim. Ele disse, no mês de abril, entre os dias 19 e 24 de abril, eu disse, sim. Ele disse, a que horas? Eu disse, amigo, eu não tenho a menor ideia. Esse cara insistiu tanto que eu liguei para minha tia, ela também não sabia, eu liguei para minha mãe em Natal, que ele deu lá o telefone, não existia telefone celular nessa época. Aí, enquanto minha mãe estava dizendo o horário, né, 18h15, ele escreveu num papel entre 18 e 18h30 e me mostrou. Aí eu disse, mas por que você está me mostrando isso? Que história é essa? Eu disse, não, esse livro aqui... Nós temos um grupo espírita, ou coisa que valha, e nos reunimos toda semana aqui no Rio de Janeiro, e há 5 anos atrás o senhor, entre aspas, Krishna, incorporou aqui no médium fulano de tal, que você vai conhecer daqui a pouco, porque enquanto você estava ali sentado, ele de fato estava usando o telefone, eu estou chamando o meu grupo inteiro para cá, por quê? Porque há 5 anos atrás o senhor Krishna nos disse que nós iríamos entrar em contato com o responsável pela terceira onda e nos passou todas essas informações aqui de quando esse humano iria nascer e deu a indicação dos 3 nomes, cada nome com 7 letras, a numerologia de cada nome, de cada letra, com o indicativo de nascimento, ano, mês, dia, hora, e você é o responsável pela terceira onda.
Onda de quê, cara? Eu vim aqui comprar peixe. É muito boa essa Você é o história. responsável pela terceira onda. E está provado. E por quê? Disse, não, porque ontem nos reunimos novamente, a gente se reúne uma vez por semana, e o senhor Christian, que fazia 5 anos que não aparecia, incorporou ontem à noite e disse, olha, vocês vão se encontrar com ele amanhã. E cá você está hoje. E o ele era eu, 17 anos. Eu olhei para aquilo ali. Então, assim, o primeiro contato com, entre aspas, um fato estranho que tem a ver com isso que eu faço e terminei fazendo na vida, essa coisa chamada revelação cósmica, né? Começou exatamente nesse ponto, com esse susto. Eu tomei um grande susto. Mas tentei me esquecer disso e só aos 27 anos, ou seja, quase 10 anos depois, é que eu comecei a ser aí envolvido diretamente. Como se isso que nós chamamos mediunidade tivesse sido acionada a partir de 1986, quando eu tinha 27 anos. E o que aconteceu? Esse despertar dessa mediunidade? Comecei a perceber que, para além da vida terrena, existem inúmeras outras faixas de realidades que funcionam simultaneamente a essa nossa vida. E comecei, e até hoje tenho dificuldade em lidar com isso, porque eles não pedem licença para, entre aspas, invadir o nosso psiquismo, a nossa sensibilidade. Vem de lá para cá, não é daqui para lá, eu não tenho poder de coisa alguma. Posso me concentrar, fazer 1000 piruetas, eu não consigo por mim mesmo acessar coisa alguma. Mas quando alguém em algum lugar decide, aí vem de lá para cá. Então, assim, minha vida mudou totalmente nesse período, porque eu comecei a perceber que, para além daquilo que julgamos ser a nossa condição humana, a gente pensa que o nosso eu só pode expandir-se ou se movimentar na medida em que esse corpo se movimente. O eu da gente, a gente pensa que está aqui dentro, mas do jeito que a voz de um locutor de rádio sai do rádio, mas o locutor não está lá dentro, não tem ninguém aqui dentro. O eu que se hospeda no nosso psiquismo, que a gente pensa que está dentro da nossa cabeça, esse eu ele pode se movimentar sem que este corpo faça. E lá atrás, os grandes mestres da humanidade, já através de ensinamentos yogis e no campo da meditação, já ensinaram como fazer isso, já mostraram que é possível fazer isso, só que hoje nós vivemos uma geração que foi meio desmemorizada. Nós vivemos em plena amnésia psíquica, nós fomos condicionados a não despertar os nossos potenciais e quedarmos passivos em crenças de que outras figuras irão resolver nossos problemas. Então, assim, eu fui surpreendido entre os anos 86 e 90 com esse despertar dessa percepção e até hoje eu procuro organizar o meu nível de compreensão sobre o que acontece ao meu redor e comigo, e sei que com outras pessoas também. Então, assim, é um álbum de figurinhas muito complicado, que ao longo da vida eu tive que ir organizando para dividir capítulo por capítulo, ver as semelhanças e poder ter alguma noção crítica sobre isso. E esse é meu esforço até hoje. Já se perguntou quais segredos o universo guarda para você em 2026? Descubra tudo com o e-book completo que revela as previsões mais precisas do ano. Com mais de 18 capítulos, inclui previsões detalhadas, rituais práticos e orientação mensal. Aprenda a tomar decisões certas, aproveitar oportunidades e alinhar-se às energias de 2026. 2026 é um ano universal 1, marcado por novos começos, liderança e inovação. Com este guia, você será protagonista do seu destino e viverá 2026 ao máximo. Não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o e-book imediatamente.